Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje vamos explorar uma das artes marciais mais intensas e desafiadoras da atualidade, o Unifight. Nascido para treinar soldados das forças de elite russas, o Unifight combina o melhor do condicionamento físico com habilidades de combate corpo a corpo. Vamos descobrir como essa arte marcial mistura obstáculos extremos, técnicas de luta e estratégias militares em uma única disciplina poderosa. Prepare-se para conhecer um sistema que testa os limites físicos e mentais, e que é muito mais do que um esporte, é um verdadeiro treinamento de combate. A história do Unifight é profundamente conectada à transformação das forças militares russas nos anos que seguiram ao colapso da União Soviética. No início dos anos 1990, a Rússia passou por uma fase de instabilidade econômica e política, e suas forças de segurança e militares enfrentaram desafios inéditos. Houve uma crescente necessidade de revisar os métodos de treinamento militar para enfrentar um novo conjunto de ameaças e cenários de combate. Em resposta a essa necessidade, surgiu a ideia de um sistema que combinasse desafios físicos intensos com habilidades de combate corpo a corpo, projetado para desenvolver soldados com capacidade de enfrentar qualquer tipo de cenário, seja ele físico ou mental. Foi nesse cenário que o Unifight começou a tomar forma. Líderes das forças armadas russas e estrategistas, como o general Vladimir Alexandrovich Molodtsov, foram fundamentais para o desenvolvimento do sistema. Molodtsov e seus colegas queriam um treinamento que fosse completo, prático e realista. Assim, inspirados em uma abordagem de combate total, começaram a esboçar um sistema que incluía um conjunto de exercícios intensos para aprimorar as capacidades físicas e a resiliência psicológica dos soldados. Esse treinamento deveria preparar os soldados para lidar com situações de combate em condições adversas, desenvolvendo resistência, velocidade e habilidades em combate corpo a corpo. Inicialmente, o Unifight não era um esporte, mas uma prática de treinamento militar. O conceito era simular um ambiente de batalha real por meio de dois desafios principais. Primeiro, uma série de obstáculos projetados para testar força, velocidade, agilidade e resiliência, seguido de uma luta corpo a corpo onde os combatentes deveriam demonstrar técnicas de defesa e ataque. Esse percurso de obstáculos era projetado para representar os desafios de um campo de batalha, onde os soldados poderiam precisar atravessar terrenos difíceis, superar barreiras e se mover rapidamente sob pressão. Já a luta simulava o combate físico que poderia ocorrer em uma missão real. À medida que o sistema foi testado, ele provou ser incrivelmente eficaz. As forças militares perceberam que, além de desenvolver a força física, o Unifight ajudava a construir resistência mental, promovendo autoconfiança e um forte espírito de equipe. Logo, o Unifight se tornou um dos métodos de treinamento mais respeitados entre as forças de elite russas. Observando o sucesso desse treinamento, começaram a surgir competições internas nas quais os soldados se desafiavam. Essas competições não apenas aprimoravam as habilidades de combate dos soldados, mas também fomentavam o espírito de camaradagem e disciplina. O impacto do Unifight começou a se espalhar além das forças militares, e a prática passou a atrair o interesse de atletas civis e entusiastas das artes marciais. No final dos anos 1990, o Unifight começou a ganhar uma estrutura organizada para que pudesse ser praticado em nível competitivo por civis. Em 2000, foi fundada a Federação Internacional de Unifight, que estabeleceu regras para competições, promovendo o esporte em diversos países do leste europeu e, gradualmente, ao redor do mundo. A partir de então, o Unifight evoluiu como um esporte competitivo. Nas competições, os praticantes competem em dois estágios. O primeiro é um percurso de obstáculos que testa a força, velocidade e habilidade dos competidores. O segundo é o combate corpo a corpo, que exige controle técnico e estratégias de luta. As regras foram adaptadas para que o Unifight pudesse ser praticado de forma segura, com o uso de equipamentos de proteção e limitações em certos golpes para evitar lesões graves. Ao longo dos anos, o Unifight se consolidou como uma disciplina marcial única, que não só preserva seu espírito militar original, mas também se destaca como uma modalidade esportiva emocionante e intensa. Hoje,
O Unifight é praticado internacionalmente, sendo reconhecido como um esporte de combate completo que permite que competidores testem seus limites físicos e mentais, preservando o legado de uma arte marcial moderna que começou como uma ferramenta de treinamento para os guerreiros da Rússia. As técnicas do Unifight são projetadas para desenvolver uma ampla gama de habilidades físicas e mentais. Como uma arte marcial completa que nasceu de práticas militares, cada técnica e fase de treinamento no Unifight é cuidadosamente estruturada para simular cenários reais de combate, promovendo agilidade, resistência, velocidade e resiliência mental. Vamos explorar em detalhes as características das técnicas que compõem essa arte marcial. Percurso de obstáculos. A primeira fase. O Unifight começa com um percurso de obstáculos que testa a capacidade física e mental do praticante em situações desafiadoras. Esse percurso é uma parte essencial do treinamento, porque visa simular os desafios físicos que um combatente pode enfrentar em cenários de batalha ou sobrevivência. O percurso inclui escalada e saltos. O praticante enfrenta paredes para escalar, barreiras para saltar e cordas para se pendurar e atravessar. Essas atividades exigem força explosiva e controle corporal, que são vitais para mover-se rapidamente em um ambiente hostil. Equilíbrio e coordenação. Ao passar por troncos estreitos, pontes instáveis e superfícies escorregadias, os praticantes aprendem a manter o equilíbrio em situações desafiadoras, melhorando a consciência corporal e a capacidade de tomar decisões rápidas. Força e resistência. Outros obstáculos, como pneus pesados, cargas que devem ser carregadas e arrastadas, e paredes que precisam ser escaladas, exigem força de membros superiores e inferiores e capacidade cardiovascular. Esse treino fortalece a resistência, permitindo ao praticante manter a intensidade física durante o combate. A habilidade de superar rapidamente cada obstáculo ajuda o combatente a manter a calma sob pressão, desenvolver resiliência mental e adaptar-se a situações imprevisíveis. Esse percurso prepara o competidor para o combate, pois ele já entra na próxima fase cansado e com os níveis de adrenalina elevados, simulando o cansaço e o estresse de um campo de batalha real. Combate corpo a corpo, a segunda fase. Após o percurso, o praticante entra diretamente no combate corpo a corpo. Essa fase integra elementos de luta em pé e técnicas de solo, usando golpes, quedas e estratégias de defesa pessoal. O combate no Unifight combina estilos variados, como o boxe, o kickboxing e técnicas de grappling. Vamos analisar cada aspecto. Golpes em pé. No combate em pé, os praticantes usam socos, chutes e joelhadas. Os golpes são rápidos e potentes, visando zonas estratégicas para desestabilizar o oponente e abrir brechas na defesa. Socos. Inspirados no boxe e kickboxing, os socos são diretos, cruzados e ganchos, executados com técnica para atingir a cabeça, o tronco e os flancos. Chutes. Chutes laterais, frontais e baixos são aplicados para afastar ou enfraquecer a base do oponente, forçando-o a se desequilibrar. Esses chutes são feitos com precisão e velocidade, aproveitando os momentos de vulnerabilidade. Joelhadas. Em situações de curta distância, as joelhadas são aplicadas para atacar o tronco e as coxas do oponente, ou mesmo como resposta rápida a uma tentativa de derrubada. Defesa e evasão. A defesa é uma parte essencial do Unifight, onde técnicas de bloqueio e esquiva são usadas para evitar danos. Esquivas e movimentos de cabeça. Inspiradas no boxe, as esquivas e movimentos de cabeça ajudam o praticante a desviar de socos e chutes, mantendo-se sempre preparado para um contra-ataque. Bloqueios e defesas de impacto. Em alguns casos, bloqueios com os braços e pernas são usados para amortecer o impacto dos golpes. O praticante usa o antebraço ou a coxa para bloquear chutes e socos, absorvendo parte do impacto sem perder o equilíbrio. Quedas e projeções. Inspiradas em estilos como o judô e o sambo, as técnicas de quedas são projetadas para levar o oponente ao solo rapidamente, aproveitando o impulso do adversário. Projeções com alavancas. O praticante usa o peso e a inércia do oponente a seu favor para realizar quedas com controle.
Ele utiliza a técnica de alavanca, deslocando o centro de gravidade do oponente e aplicando pressão nos pontos de apoio para desequilibrá-lo. Derrubadas e técnicas de sacrifício. Algumas técnicas exigem que o lutador sacrifique sua posição, levando o oponente ao chão junto com ele, usando movimentos de rolamento e controle corporal para assegurar que o oponente caia em posição desfavorável. Combate no solo. Após as quedas, a luta continua no solo, com foco em finalizações e imobilizações. Chaves e estrangulamentos. A aplicação de chaves articulares e estrangulamentos é permitida no Unifight, principalmente para forçar a submissão do adversário. Essas técnicas são inspiradas em artes como o Jiu-Jitsu e o Sambo, onde a precisão e o controle são fundamentais. Posicionamento e controle. No chão, o praticante trabalha para manter uma posição vantajosa, como a montada ou a guarda, para neutralizar o oponente. Essas posições permitem ao lutador aplicar pressão e controlar o movimento do adversário, mantendo-o sob domínio. Estratégia e inteligência de combate. O Unifight não se baseia apenas na força bruta. É necessário raciocínio rápido e habilidade de adaptar-se à situação. Estratégia é um fator-chave. Controle de respiração e ritmo. Com o percurso de obstáculos e o combate consecutivo, o Unifight exige que o praticante aprenda a controlar sua respiração e seu ritmo durante o combate, garantindo que ele tenha energia suficiente para todas as fases. Adaptação e resiliência. Cada combate é diferente, e o praticante precisa ajustar sua estratégia conforme o oponente e a situação. A capacidade de adaptação e a resiliência mental são desenvolvidas para lidar com o cansaço, a pressão e as mudanças de ritmo no combate. Com essa combinação de técnicas e a integração entre condicionamento físico e estratégias de combate, o Unifight proporciona uma experiência de treinamento que não só prepara o corpo, mas também fortalece a mente. Ele treina o praticante para lidar com as adversidades de maneira estratégica, tornando-o capaz de enfrentar qualquer desafio de combate com confiança e determinação. E esse foi o Unifight aqui no mundo marcial. Uma arte marcial que vai além do ringue e traz consigo a essência do treinamento militar e da sobrevivência em combate. Se você se interessou por essa mistura única de condicionamento físico e técnicas, deixe seu like e se inscreva para mais conteúdo. E lembre-se, aqui no Mundo Marcial, sempre traremos o melhor das artes marciais para você aprimorar suas habilidades e conhecimentos. Nos vemos no próximo vídeo.